Manual de recheios e texturas. É a dúvida de tanta gente, né? Espero que a partir de hoje você não tenha mais esse tipo de dúvida na confeitaria, tá? Na execução dos seus bolos. Então se prepara aí já. Ó, vou dar 2 minutinhos para você correr e pegar um caderno, pegar uma caneta, porque você precisa anotar tudo que eu vou falar. Então você percebe que é só tema fantástico, né? Então vou dar aí 2 minutinhos no máximo para você se preparar, porque esse tema aqui é muito importante. Eu quero explicar para você tudo, absolutamente tudo sobre recheios e texturas, para você não errar mais quando for fazer um bolo. Tudo bem? Bom, vamos então falar sobre manual de recheios e texturas. Gente, é muito importante essa questão, é a dúvida de muitas pessoas. Que tipo de recheio eu posso usar com que tipo de massa? Que tipo de recheio que eu posso oferecer para o meu cliente? Esse tem estrutura, esse não tem estrutura, então eu preciso entender qual é a base desses recheios, tá? Então vamos partir desse princípio, da base do recheio. E aqui eu tenho 3 tipos de base, ó. Eu tenho base de brigadeiro, eu tenho base de ganache e tenho base de cremes. Tem também base de mousse, mas eu não coloquei aqui porque mousse é mais levinho ainda, né? Então é um dos que menos a gente usa para rechear bolo, tá? Então esses aqui são os mais pedidos pelos clientes. Brigadeiro, ganache e creme. Vamos falar primeiro sobre essa base de brigadeiro. A base de brigadeiro é tudo que parte desse princípio de um brigadeiro. É engraçado, né, que lá na região do Nordeste, o tipo de recheio mais comum são esses recheios à base de brigadeiro, né? É meio cultural, as pessoas gostam desse tipo de recheio. Só que eu preciso entender que não é todo o público que gosta. É um recheio mais denso, é um recheio com mais estrutura. Isso significa o quê? Que eu preciso seguir aquela regrinha que eu já falei para vocês. Massa estruturada, recheio estruturado. Então, se eu coloco um brigadeiro, que é um recheio estruturado, numa genoise, por exemplo, num pão de ló, eu até posso, mas eu tenho que tomar muito cuidado com a estrutura desse bolo. Isso significa o quê? Eu jamais vou fazer um bolo alto, né, com um recheio desse e uma massa dessa, porque não é compatível. Agora, um bolinho baixinho até dá para passar. Tá? Deixa eu mostrar para vocês, porque o brigadeiro tem um diferencial aqui quando eu faço brigadeiro para recheio. Vocês podem perceber que esse brigadeiro, eu passei a colher, ó, e ele tem cremosidade, ó. Tá vendo quando eu passo a colher aqui? Ele é um brigadeiro cremoso. O que eu percebo é o seguinte, que a maioria das pessoas, quando fazem recheio de brigadeiro, elas fazem um brigadeiro em ponto de enrolar, que é aquele brigadeiro firme, firme, firme. E muitas vezes você coloca esse brigadeiro na manga de confeitar, você faz aquela força, né, para apertar, para o brigadeiro sair. Gente, isso tá errado. Esse brigadeiro completamente firme, ele serve muito bem para contenção, para cinta de contenção, para aquela barreirinha para o recheio não vazar e para não formar a barriguinha no meu bolo. Mas o brigadeiro para o recheio do bolo é um brigadeiro mais cremoso, que não tem tanta estrutura assim como a cinta de contenção. Essa é uma dúvida muito frequente. Quando as pessoas me perguntam, Fabi, quando eu vou rechear um bolo e não preciso usar cinta de buttercream, eu posso fazer a cinta com o próprio brigadeiro? E a resposta é sim, você pode fazer a cinta com o próprio brigadeiro, mas lembre-se que são 2 pontos diferentes de brigadeiro, tá? Um ponto mais firme é para cinta de contenção e o outro ponto mais cremoso é para todo o recheio. Então é importante você sempre lembrar dessa situação aí quando você for fazer brigadeiro. Porque se eu colocar uma cinta de contenção do brigadeiro cremoso, né, que é o ponto do recheio, não vai resolver nada a cinta de contenção. Em algum momento o meu bolo vai formar aquela barriguinha na lateral e pode até vazar todo o recheio para fora, tá? Então você já viu aquele bolo que muitas vezes com buttercream ele racha, né? Ele fica torto, ele fica ondulado, é por conta dessa estrutura da cinta de contenção que não foi bem feita, tá? Muita gente usa brigadeiro
super cremosinho e não tá certo. Ó, esse daqui tá até um pouco mais firme, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, recapitulando, o brigadeiro, tá? Para recheio é num ponto antes do ponto do brigadeiro de enrolar. O brigadeiro de enrolar, ele serve para fazer a cinta de contenção, mas ele não é legal para todo o recheio do bolo, tá? Não é agradável você cortar um bolo que tem um brigadeiro duro, firme, né? Porque aí a textura não é compatível com a massa na hora de comer. Então, por exemplo, o brigadeiro eu posso fazer de qualquer sabor, gente. Qualquer sabor mesmo. Quando eu falo qualquer sabor, sabe, eu tô dizendo assim, você pode fazer desde um brigadeiro de chocolate, um brigadeiro de uma fruta cítrica, um brigadeiro de uma bebida. Por exemplo, no meu portfólio de brigadeiros, olha só, eu vou falar alguns sabores para vocês entenderem o que pode ser transformado em recheio de bolo. Eu tenho brigadeiro de capim santo com limão, eu tenho brigadeiro de coco queimado, eu tenho brigadeiro de chocolate com pimenta, tem brigadeiro de banana com doce de leite. Então, assim, é uma infinidade de sabores, né? Que você pode estar brincando aí usando a base de brigadeiro. E quando eu falo base de brigadeiro, eu tô falando de leite condensado, creme de leite e o restante dos adicionais. Então, lembre sempre que a base é essa, leite condensado, creme de leite, e aí vai mudar o restante do sabor de acordo com o tipo de brigadeiro que eu quero fazer, ok? Agora, eu vou falar sobre ganache. Esse tema aqui é polêmico. Prepara aí. Ó, aqui eu tenho uma ganache, né, de chocolate. Olha a textura dessa ganache, que coisa mais maravilhosa. Ó, não cai da colher, tá? Olha o brilho disso e olha a cremosidade disso. Ganache, quando eu faço ganache para rechear bolo, essa ganache fica em temperatura ambiente, tá? Ela não vai para a geladeira, porque se ela for para a geladeira, ela vai ser transformada numa trufa. Ah, Fabi, como assim? Mas trufa não é aquela comidinha chique lá, né? Que as pessoas colhem lá, que os cachorros colhem debaixo da terra, né? Viu? Deixa eu contar uma coisinha para vocês aqui. Esse recheio é a trufa para nós brasileiros. Não adianta eu querer trazer coisas, firulas, coisas que não fazem sentido. Porque trufa é outra coisa, não é chocolate, porque não tem nada a ver. Como não tem nada a ver? Se o brasileiro entende que trufa é chocolate com creme de leite e é chocolate, que ganache é chocolate com creme de leite, tá tudo certo. Eu preciso fazer meu cliente entender o que eu tô oferecendo para ele. Né? Tem cliente que nem sabe o que é a trufa original, então por que eu vou querer explicar para ele que isso aqui não é uma trufa? Então não faz sentido, tá? Então no Brasil nós chamamos essa misturinha de ganache, enquanto está nessa textura aqui, né? Quando eu misturo chocolate com creme de leite, quando ele ainda tá pastosinho assim, ó, ele é chamado de ganache. Olha a cremosidade. Eu estou espalhando bem aqui, dá para vocês enxergarem bem, ó. Olha a textura disso. Então isso daqui por enquanto é uma ganache. O mesmo produto, quando vai para a geladeira, vai ficar tão durinho que eu consigo tirar com a colher, bolear com as mãos, né, e depois dar banho no chocolate ou passar num cacau. Esse mesmo produto é transformado em trufa, na trufa do Brasil, né, que a gente conhece, tá? Então, existem muitos recheios à base de ganache. Aí você me pergunta, Fabi, e quando que eu posso chamar um recheio de trufado, né? Pessoal, são todos termos que a gente conhece na confeitaria, que pode não fazer sentido para quem não conheça nada de confeitaria, mas para nós, confeiteiros e confeiteiras, faz todo sentido esse termo, né?
Quando que eu uso esse termo que o recheio ele é trufado? Quando a base dele é ganache. E o que é a base dele? A base dele é chocolate mais creme de leite ou qualquer outra bebida, porque não é só creme de leite que a gente faz ganache ou trufa. Se eu colocar qualquer líquido aqui e eu conseguir a proporção correta, eu consigo dar o mesmo ponto da ganache. Isso significa o quê? Eu posso fazer uma ganache, um recheio trufado no caso, com leite, com uma bebida alcoólica, com um suco, posso com todos esses tipos de líquidos, tá? É que tradicionalmente a gente costuma fazer com creme de leite, né? Então tá tudo certo, continua sendo ganache, continua sendo um recheio trufado, tá? Então a base é essa. Eu tenho um curso e acredito que tem muitos alunos aqui desse curso, que se chama curso de recheios famosos, né? Mas assim, o que são esses recheios famosos? Eu desenvolvi, algum tempo atrás, alguns anos atrás, recheios que levam o nome de bombons famosos, tá? E são recheios que não são feitos no fogo, como os brigadeiros e como os cremes. A base desses recheios é essa daqui, ó, ganache. Por isso que é um recheio prático, fácil, né? E por que é recheio de bombom famoso? Porque eu desenvolvi o recheio trufado que tem o mesmo sabor daquele bombom famoso. Então ele não vai bombom picado no meio do recheio, né? Esse é o diferencial do recheio. Por exemplo, o nosso recheio Raffaello tem todas as características, tem todo o sabor do bombom Raffaello, mas você não vai encontrar lá bombonzinho picadinho, porque é inadmissível a gente fazer uma coisa dessa, né? Seria muito fácil, muito óbvio eu criar uma base branca de recheio, catar um bombom, picar e misturar lá no meio. E não é legal. Não é legal porque a maioria desses bombons tem um wafer. E o wafer em contato com a umidade do recheio vai ficar aquela coisa borrachuda. Então não é agradável ao paladar, né? Então por isso que eu desenvolvi o recheio que tem o mesmo sabor do bombom famoso. Mas a base desses recheios está aqui, ó. Essa daqui, ganache. Porque tudo começa daqui, ó, com chocolate, creme de leite, aí vão os outros adicionais para você criar o sabor que você quiser. Então, teve um que colocou assim, fruta ou geleia, o ponto do brigadeiro será o mesmo? Quando a pessoa usa frutas ou geleias? É o mesmo. Será que ela está querendo dizer para rechear o bolo o ponto do brigadeiro usando esses ingredientes, né? É a mesma coisa. O ponto do brigadeiro não muda quando ele é feito para recheio, tá? Então você tem que pôr na cabeça sempre isso. Então o ponto para cinta de contenção é aquele ponto de enrolar brigadeiro, tá? Então, gente, o ponto da cinta de contenção é um e o ponto do recheio é outro, tá? Então, digamos assim, o ponto da cinta de contenção é o ponto máximo, que é aquele de enrolar, né? E o ponto do recheio é um ponto antes do de enrolar. A quantidade de creme de leite para recheio e para enrolar é diferente? Muda a quantidade do creme de leite? Você está falando do brigadeiro? Sim. Não, na minha receita não muda, o que muda é o ponto na panela, tá? Então assim, com a mesma receita de um brigadeiro, eu consigo dar 4 pontos diferentes no brigadeiro. Primeiro ponto é aquele brigadeiro que a gente come nas festinhas de criança, sabe? Brigadeirinho de potinho, aquele que você come de colher? É aquele molinho, tá? O segundo ponto é o brigadeiro para fazer bico de confeitar e para recheio. Isso, é o segundo ponto. O terceiro ponto é o ponto de enrolar, de fazer as bolinhas. E o quarto ponto é aquela bala de brigadeiro. Quem já comeu aí bala de brigadeiro? É uma delícia, né? Isso é feito usando as mesmas proporções. Eu gosto de usar as frutas cítricas em forma de redução,
tá? Porque aí eu não tenho problema nenhum. Aí nem preciso daquela história de fazer brigadeiro, dar ponto nele e depois vir com suco e misturar, porque isso altera a textura do brigadeiro, tá? Eu não gosto. Eu prefiro fazer a redução com a fruta cítrica e já coloco na panela e coloco todo mundo junto ali e eles vão ser cozidos na mesma temperatura e o brigadeiro fica maravilhoso, tá? Eu gosto de fazer assim. Tem diferença na hora de você fazer um brigadeiro, uma ganache, você utilizar o creme de leite 17 ou 20%? Tem muita diferença, gente, apesar de que essa questão do creme de leite vai ter que ficar para um tema de uma próxima live, porque ele é bem extenso também. De repente eu posso até fazer uma live só sobre ganaches, e aí eu posso mostrar todos os tipos de creme de leite e mostrar todas as versões como eles ficam. Isso altera na textura, isso altera no brilho, isso altera no sabor. Tá? Então, o creme de leite, a porcentagem de gordura de cada creme de leite, na verdade, é o principal ingrediente ali para alterar a qualidade da minha ganache, tá? Então, assim, eu gosto muito de creme de leite com maior teor de gordura, tá? Mas aí eu preciso mexer no chocolate. Mas isso fica para um tema sobre ganaches, né? Que a gente vai fazer em breve, tá? Essa ganache aqui, eu vou ensinar ela hoje à noite para vocês, ó. Não, gente, eu tô chocada com a cremosidade dessa ganache. Olha isso. Olha isso. Meu Deus. Essa ganache aqui, ó, ela tá perfeita tanto para recheio quanto para você cobrir o bolo, tá? Olha isso. Meu Deus. E o perfume? Olha isso. Bom, entenderam então? Quando eu falo base de ganache, eu estou me referindo a recheios que usam chocolate, creme de leite ou outro líquido como base desse recheio. Ganache é um recheio considerado também firme, estruturado. Também ideal usar com massas amanteigadas, massa à base de óleo, massas com um pouco mais de estrutura, tá? Porque é um recheio mais pesado. Agora, a ganache se comporta de uma forma um pouquinho diferente no bolo, diferente do brigadeiro, tá? Porque se eu colocar essa ganache aqui no meu bolo, mesmo como cinta de contenção, quando eu levo esse bolo para a geladeira, por ser chocolate a base, essa ganache vai dar uma endurecida. Então ali cria uma barreira bem legal também para você fazer cinta de contenção. No caso da ganache, eu posso rechear o bolo diretamente sem fazer cinta de contenção. Ela já serve para ficar ali em todo o diâmetro do bolo, tá bom? Então não vejo necessidade de fazer uma barreira de contenção quando o recheio é ganache. O chocolate interfere na textura da ganache? Totalmente. A porcentagem de gordura que tem no chocolate interfere sim, tá? Se ganache pode ser feita com cobertura fracionada. Então, olha aqui bem nos meus olhos. Presta bem atenção no que eu vou falar. Você gostaria de comer um bolo que ele tá lindo, maravilhoso, e quando você vai dar aquela primeira garfada assim, você vai sentir aquele gosto maravilhoso de cobertura fracionada? Chocolate que não é chocolate, que tem aquele gosto de gordura vegetal? Você quer oferecer isso para o seu cliente? Para mim, Fabi, não faz sentido. O único momento que eu uso uma cobertura fracionada na minha vida é para fazer algum elementinho de decoração no bolo. Por quê? Porque tem uma secagem rápida, tá? Então é nesse momento que eu vou usar a cobertura fracionada. Agora, se é para eu comer, não entra a cobertura fracionada. É chocolate nobre. É chocolate nobre com uma porcentagem alta de cacau, é chocolate nobre importado, é o melhor chocolate. Eu preciso oferecer um produto desse para o meu cliente. Porque senão o meu cliente vai comer uma vez e ele nunca mais vai voltar. E cliente bom é cliente fiel. É aquele cliente, não é o cliente que compra um monte de coisa de você, não. Cliente bom é aquele cliente que ele pode comprar um produtinho, mas ele vai voltar e comprar de novo. Aí você pode ter certeza que seu trabalho foi bem feito, tá? Então não, eu não uso cobertura fracionada para recheio de bolo em hipótese nenhuma, tá? Quando a ganache no bolo sai da geladeira, ela volta à cremosidade? Ela volta a ficar cremosa? Ela volta a ficar macia, cremosa não. Cremosa só em temperatura ambiente, tá? Então assim, lá na geladeira ela vai endurecer.
Quando eu tiro da geladeira, ela vai ficar macia, só que assim, ó, com essa textura. Deixa eu até pegar uma outra colher aqui para mostrar para vocês, ó. Com essa textura, ó, cremosa, ó, cremosa só em temperatura ambiente, tá? Ó, eu levanto assim, ó, ela forma o biquinho, tá vendo? Então, depois que ela foi para a geladeira, a não ser que eu deixe em temperatura ambiente e volte a bater essa ganache, de repente num processador, né? Ou na batedeira mesmo com batedor raquete, ela pode até voltar a cremosidade assim, mas é mais difícil, tá? Depois que ela vai para a geladeira. E pasta saborizante pode ser usada na ganache? Claro! Gente, ó, é aquilo que eu falei para vocês. A base da ganache é chocolate e creme de leite. A partir daqui, você pode colocar o que você quiser. Você pode colocar oleaginosa, você pode colocar pasta saborizante, você pode colocar, ó, inclusive brigadeiro. Sabe quando um recheio ele é considerado um recheio trufado de brigadeiro? Quando a base é da ganache, mas eu adiciono uma porção de brigadeiro a essa ganache. Então eu tenho um recheio trufado de brigadeiro. Deixa eu falar mais sobre isso com vocês, porque eu vejo muito as pessoas darem nome de trufado para recheios que não tem nada a ver com a base de ganache. Por exemplo, outro dia eu vi uma pessoa falando assim, vou dar o exemplo do panetone, que, né, panetone as pessoas geralmente colocam recheio lá dentro, nananã. Tem gente que enche o panetone de Nutella, né, aquele creme de avelã, coloca lá um recheio de leitinho junto e aí chama o recheio de trufado de Nutella com leitinho. Aí eu pergunto, aonde que está a trufa? Entende? Para receber essa nomenclatura de trufado, precisa ter uma trufa. E uma trufa o que que é? É uma ganache, tá? Então, para eu chamar o recheio de trufado, ele precisa ter na composição como ingrediente principal chocolate e creme de leite. Aí você fala assim para mim, Fabi, mas no brigadeiro não tem... Se o meu brigadeiro for de chocolate, ele vai ter creme de leite e vai ter chocolate também. Opa, mas a base dele é leite condensado com creme de leite. O chocolate está indo ali numa proporção bem pequena para saborizar meu brigadeiro. Então ele não pode ser chamado de trufado, ele é brigadeiro. Deu para entender? Ficou claro? Eu preciso que todo mundo me fale se ficou claro, porque eu preciso que vocês entendam, tá? Me falem aí, me sinalizem se ficou bem clara essa questão do que é brigadeiro e o que é ganache e, consequentemente, recheio trufado. Por que às vezes a ganache fica arenosa? Arenosa. Areia, com aqueles, sei lá. Será que não é a qualidade de chocolate que você está usando? Será que é chocolate nobre? Será que esse chocolate não deu aquele efeito sugar bloom, né? Sugar bloom, que ele fica armazenado de uma forma incorreta e todo o açúcar do chocolate é concentrado numa superfície só, e aí quando você vai derreter o chocolate, ele não é bem misturado e acontece isso, porque tem chocolate que ele fica todo esbranquiçado, que você vai comer, ele tá todo esfarelando, porque acontece esse efeito, não é nem que o chocolate está estragado, mas ele foi armazenado de uma forma incorreta e acontece esse efeito, né, do sugar bloom. Tem o fat bloom, que é aquele que separa a gordura, né, e esse sugar bloom que separa o açúcar. Pode ser que tenha acontecido isso com o seu chocolate, porque não é normal, tá? E outra coisa, mas só uma dicasinha aqui bem rápido. Dá uma diferença enorme de você fazer uma ganache simplesmente misturando os ingredientes na mão ou você fazer num processador, no mixer, no liquidificador, tá? É muito melhor você fazer nesses aparelhos porque a homogeneização dos ingredientes são muito melhores e você tem uma ganache muito mais brilhosa, muito mais cremosa, né? Enfim. Agora eu quero falar para vocês sobre essa base aqui, gente. Presta muita atenção, por quê? Aqui eu tenho recheios que a textura, a base são cremes. E o que são esses cremes? Em que momento eu posso usar esses cremes? Gente, todo mundo que trabalha na confeitaria, isso eu tô falando a nível mundial, tá? Então presta bem atenção, você aqui do Brasil,
Você que está em outro país, seja o país que for, você precisa dar uma passeadinha pela confeitaria francesa. A confeitaria francesa é o berço da confeitaria. É dali que saem todas as coisas que nós estamos vendo aqui e vamos ver para o resto da vida na confeitaria, tá? Então você precisa dar essa passeadinha lá na confeitaria francesa para conhecer algumas coisas que nós usamos hoje. Como, por exemplo, essa base de cremes. O que são esses cremes? Tudo parte desse princípio aqui, ó. Esse creme pâtissier, ele é considerado o creme mãe, né? Na faculdade de gastronomia a gente chama dessa forma, né? Creme mãe, porque a partir desse creme, do creme pâtissier, você faz os outros tipos de cremes que nós vemos aí na confeitaria. Aqui no Brasil, nós chamamos muito esses cremes de creme de confeiteiro e creme belga, que eu odeio esse nome. Eu vou explicar para vocês por que eu odeio esse nome. Porque se já é creme de confeiteiro, por que colocaram o nome de creme belga? Não vai chocolate belga para ir nome de creme belga. Se pelo menos fosse, né? Aí eu até aceitaria transformar o creme de confeiteiro no creme belga. Ah, eu vou fazer um creme de confeiteiro e eu vou colocar um chocolatinho branco ali, um chocolatinho belga, aí ele virou um creme belga. Ok, mas não é isso que a gente vê nas receitas. Quando você fala de creme belga, as pessoas pegaram o creme de confeiteiro, tiraram o açúcar dele e colocaram o leite condensado. Então por que ele virou belga? Ele teria que virar brasileiro, né? Faria mais sentido creme brasileiro do que creme belga. Então eu não gosto dessa nomenclatura aqui que as pessoas usam no Brasil, tá? Então para mim é ou creme pâtissier ou creme de confeiteiro. Esse creme é um creme muito simples, muito básico, né? Que a gente usa ali gemas, amido, açúcar e leite. E claro que para saborizar, uma fava de baunilha. Então essa é a base. Só que esse mesmo creme, ele é transformado em creme légère e mousseline. Qual que é a diferença do légère e do mousseline? Lembra que eu falei que a base dele é esse creme pâtissier? Então, o que acontece? Eu faço esse creme pâtissier com a receita que você tiver, tá? Tem várias aí. E para ele ser transformado em creme légère, eu preciso pegar esse creme, que é de confeiteiro ou creme pâtissier. Eu preciso misturar gelatina sem sabor e preciso misturar um creme que é conhecido como creme fouet, que nada mais é do que o creme de leite fresco batido, né? Em ponto de chantilly. Um pouquinho menos, um pouquinho mais molinho, mas ele é firminho, tá? Então, creme fouet é o creme de leite fresco batido, que eu vou misturar com gelatina e o creme de confeiteiro. Isso vai virar um creme légère. Fabi, e por que eu misturaria essas coisas no creme de confeiteiro se ele já está pronto? Eu tenho uma textura completamente diferente do creme pâtissier, do creme de confeiteiro. Ele tem uma textura muito mais aveludada, porém firme, por conta dessa gelatina. Tá? Então tem uma cremosidade a mais e uma firmeza a mais por conta da gelatina. E esse mesmo creme, ele pode ser transformado numa mousseline, que geralmente a gente usa para fazer aquelas mousses de várias cores, né? Aquelas sobremesas, ó, de final de ano. Então, qual a diferença do creme mousseline? O creme mousseline é o mesmo creme pâtissier, o mesmo creme confeiteiro, com a adição de manteiga e creme fouet, tá? Então, manteiga e o creme de leite fresco batido, que vai dar uma outra textura, tá? Então, esse mousseline aqui, ele é muito bom também para rechear bolo, para cobrir bolo, para fazer taças, outros tipos de sobremesas. Então, assim, o mesmo creme pâtissier, ele pode ser transformado em outros tipos de creme. Por isso que ele é chamado de creme mãe. A base dele é leite, açúcar, gemas, amido e tudo começa dessa base. Agora, é um creme que não tem tanta estrutura. Ele só vai ter estrutura quando ele for transformado em légère, por conta da gelatina.
Fora isso, ele é um creminho muito levinho. Ele é ideal para massas leves. Lembra ontem que a gente fez pão de ló, genoise? Fez não, que eu expliquei para vocês, mostrei. Pão de ló, genoise, chiffon, ele é perfeito para esse tipo de massa. Ele é perfeito para rechear um bolo e usar frutas frescas, por exemplo. Então esse creme, ele pode ser usado com todas essas variações de frutas, inclusive com a fruta fresca. Claro que não tem a mesma validade, mas é ideal, o sabor fica maravilhoso. E nessas massas leves, tá? Aqui eu tenho esse creme na versão chocolate. Deixa eu mostrar. Ó, é o mesmo creminho. Olha a textura, parece uma mousse, ó. Toda furadinha. Opa. Mas olha como cai fácil aqui, ó. Tá? Ó, vou balançar a colher para você ver o movimento, ó. Ó, bem molinha, ó, não tem estrutura esse creme, tá vendo, ó? Tô balançando a colher, ó, que molinho. É um creme super levinho, então ele vai bem com massas leves, tá? Quando eu faço esse creme, que é creme pâtissier ou confeiteiro, aqui ele tá em temperatura ambiente, tá, gente? Deixa eu até misturar bem aqui, para você sentir aqui o drama do que eu tô falando. E o ideal para eu rechear meu bolo é exatamente nessa textura aqui. Mas se eu achar que ele tá muito duro, que ele tá muito firme, a dica que eu dou é o seguinte, ó. Você pode bater, colocar na batedeira e bater com batedor raquete, tá? Porque o raquete não vai quebrar as fibras do meu recheio e não vai desestruturar, ele só vai alisar o meu recheio, ó. Deixa eu misturar melhor aqui. Esses cremes mais leves, quantas camadas de recheio você acha que aguenta para não vazar? Eu colocaria no máximo 3 camadas, numa espessura mais fina de bolo e numa massa levinha, como eu falei para vocês, tá? Da família do pão de ló. Eu jamais colocaria esse creme numa massa amanteigada, desse jeito. Agora, para eu usar esse creme numa massa amanteigada, é uma outra preparação de estrutura, tá? Eu teria uma quantidade maior de amido na receita, o que muita gente entorta o nariz, porque acaba ficando aquele saborzinho residual, né? Muita gente sente esse sabor do amido no recheio e não gosta, mas eu preciso que vocês entendam que quando tem essa quantidade elevada de amido, é para usar num bolo estruturado, tá? Para não ter perigo desse recheio desmoronar ali no meu bolo. Então, se eu ainda quero usar um recheio desse num bolo de massa amanteigada, eu vou fazer ele mais firme, mais estruturado. E aí eu aumento a quantidade de amido que vai nele. Aí ele vai ficar bem duro a hora que esfriar, né? Ele fica bem duro e você fala, nossa, mas não dá para rechear bolo. Dá. Você vai pegar esse recheio e vai fazer o que eu acabei de falar para você. Você vai levar para uma batedeira com batedor raquete e bate ele até ele alisar. Então ele vai estar com uma estrutura mais firme, né, por ter uma quantidade maior de amido, mas ele vai estar liso por conta do rebatimento que você fez. Então, esse creme aqui, que é o pâtissier ou confeiteiro, né, ou também ele pode ser transformado em legere mousseline, ele também pode ser de qualquer sabor. Você pode fazer a base dele, que é o que eu falei para você, leite, amido, gema e açúcar, né? Essa é a base. E aí você pode incrementar com o que você quiser, né? Do sabor que você preferir. O amido ele pode ser substituído por trigo? Muda sabor, tá? Até pode, caso você tenha a intenção de congelar esse recheio. Essa é uma informação também que eu preciso dar. Esse recheio aqui, que é esse creme, como vai amido, eu não congelo, tá? Eu não congelo nenhum recheio que vai amido, por quê? Porque o amido ele se comporta da seguinte forma: quando ele entra em contato com a umidade, ele libera uma gelatina, né? Ele absorve aquele líquido para deixar esse creme nessa textura espessa. Eu congelo ele normalmente, mas quando eu descongelo esse creme, esse amido que inchou por causa do líquido, ele libera todo esse soro.
E esse soro, além de contaminar o meu recheio depois de descongelado, muda completamente a textura do meu recheio, porque realmente ele libera, ele solta esse líquido, tá? Então por isso que recheios à base de amido a gente não congela. Algumas pessoas me perguntam se podem congelar massa de bolo que contém amido. E a minha resposta é que pode, porque o amido se comporta de uma forma diferente quando ele vai num produto que é assado, tá? Então o amido se comporta de uma forma em ingredientes líquidos, cremosos, né? E ele se comporta de outra forma em ingredientes que são assados e secos, tá? Então pode congelar a massa do bolo normalmente, você só não pode congelar o recheio. Nesse creme ele vai açúcar? No meu não vai açúcar, vai leite condensado. Ah, tá, então, porque a pessoa perguntou se pode trocar o açúcar por leite condensado. No Brasil a gente faz isso. A gente gosta mais do docinho do leite condensado do que do docinho do açúcar, tá? Então você pode trocar. É o que eu falei pra vocês. É esse creme que vocês chamam de belga, que pra mim continua sendo creme pâtissier ou creme de confeiteiro, que na verdade, vamos ser bem sinceros, vamos falar que ele é um creme de confeiteiro, porque a gente está no Brasil, né? Então é esse creme aqui no Brasil. Pode ser tanto com açúcar como com leite condensado, tá? Esses cremes para saborizar só com pasta saborizante? De jeito nenhum. Você pode saborizar com o que você imaginar aí. De repente você pode fazer uma redução também de uma fruta cítrica e depois do creme pronto você vai adicionar e aí você fez um creme de maracujá, um creme de abacaxi, um creme de morango, um creme de frutas vermelhas, um creme de limão, qualquer coisa, tá? Então, a base desse creme é o que eu falei para vocês, é leite, né? Não tem estrutura, a não ser que eu coloque uma gelatina para ele ficar um pouco mais firme e ele combina com massas leves, tá? Então aqui a regrinha é massa pesada com recheio pesado, massa leve com recheio leve e aqui estão as alternativas para vocês. A necessidade de usar ovos no creme de confeiteiro? Gente, na verdade não são ovos, são gemas, né? A gema, ela é além de ser um emulsificante, é um espessante também natural. Então ela vai ajudar nessa cremosidade. A gema contém gordura, tá? Então você percebe que nenhuma receita de creme pâtissier e creme de confeiteiro vai manteiga, vai nenhum tipo de gordura. Então nós nos beneficiamos da gordura da gema para ajudar nessa cremosidade, tá? Então é por isso que a gente usa aí na base. O suco, por exemplo, quando você vai colocar no creme, só quando ele esfria ou você coloca quente? Não, eu posso colocar quente, eu só não posso ficar cozinhando ele, né? Então primeiro eu faço o creme para depois saborizar com a redução ou com a pasta, enfim. De repente eu quero fazer, vamos lá, deixa eu falar de um sabor bem inusitado aqui. Quero fazer um docinho de coco com abacaxi. Gente, essa combinação é maravilhosa. Eu faço uma redução de abacaxi, né? Pedacinhos, tipo uma compotinha de abacaxi com coco ralado fresco, maravilhoso. Cozinho tudo ali, escorro toda aquela calda, né? Porque o abacaxi ele solta uma água. E depois do creme pronto, eu venho com essa misturinha e coloco no creme. Olha que incrível que fica esse recheio, né? Um creme de confeiteiro com abacaxi e coco, que muita gente conhece como um creme pina colada. Né? Já ouviram falar? Pina colada é essa mistura aí de abacaxi e coco. Fica incrível com esse creme. Para comer geladinho, gente, outra coisa, esses cremes aqui, eles são perfeitos para montar pavê, tá? Então, principalmente final de ano, as pessoas gostam muito de pavê, né? Então, você já sabe aí, ó, esses cremes aqui são perfeitos para esse tipo de sobremesa. Pode falar, Fá. O que disse que tinha aprendido que o Leger era o pâtissier com chantilly. Então, fala disso. Aqui no Brasil, a gente tem muito hábito de usar o chantilly vegetal, que é aquele da caixinha, tá? Poucas pessoas têm o hábito de usar o chantilly feito do creme de leite fresco. Mas a receita original, como eu falei para vocês, que a gente tem que dar lá uma passeadinha na França para buscar esse conhecimento, é com o creme de leite fresco em ponto de chantilly. Então, na verdade, é a mesma coisa,
assim, teoricamente, você usar o chantilly, né, e usar o creme de leite fresco batido. Eles vão ter praticamente o mesmo resultado na questão de estrutura. Então, não deixa de ser verdade. O creme Leger também pode ser feito com a gelatina e o chantilly que a gente conhece aqui no Brasil. Mas, se você quiser uma qualidade francesa, né, você vai usar o creme de leite fresco em ponto de chantilly, que vai resultar na mesma coisa. Quando você cozinha um amido, quanto mais cozinhar, acentua o sabor dele? Pelo contrário, quanto mais você cozinhar o amido, mais você retira o sabor residual, tá? É o contrário. Qual que é a hora correta de saborizar o creme? É depois de cozido ou quando está fazendo? Depende de como você vai saborizar. Por exemplo, se eu vou saborizar com o que eu acabei de falar para vocês, né? Com essa compotinha de abacaxi com coco, eu desligo o fogo depois que eu dei o ponto e já misturo. Agora, por exemplo, eu quero saborizar com uma pasta. Eu posso deixar esse creme base esfriar e depois posso bater na batedeira com batedor raquete junto com a minha pasta só para saborizar. Então, assim, tudo depende do que você vai fazer. Não existe uma regra, tá? Então, você vai escolher a forma que você quer saborizar o seu creme. Nata fresca pode substituir o creme fresco de leite por nata fresca? Pode, se você conseguir montar ele, se você conseguir bater ele e ele virar esse chantilly, tá? Você consegue usar nata, creme de leite fresco, chantilly vegetal. Aí é uma questão de escolha, tá, gente? Mas assim, na minha opinião, vou ser muito sincera com vocês. Eu só trocaria, vamos falar do Leger, né, que foi o que foi comentado agora há pouco, né? Eu só colocaria um chantilly vegetal aqui se fosse compatível ao público que eu estou oferecendo esse produto. E o que é isso? Eu tenho público que está atrás de preço e não de qualidade. Entenda o que eu estou falando, tá? Na verdade, nós escolhemos o nosso público, para quem que a gente quer trabalhar. Então, a mesma receita, preste bem atenção. Voltando aqui na ganache primeiro, ó. Vocês lembram que eu falei que eu não faria uma ganache com cobertura fracionada? Eu preciso me redimir aqui nesse sentido. Existem públicos com vários perfis, tá? De repente eu tenho um público que não pagaria no bolo o preço que eu estou cobrando por usar um chocolate nobre. Mas eu trabalho para um público que paga se eu usar cobertura fracionada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então tem público que ele quer comprar o seu bolo, mas ele não pagaria o preço que você está cobrando. Então, para esse tipo de público, você vai identificar que se você fizer com um produto com uma qualidade um pouco menor, né, e um custo menor, vai ficar tudo certo. Então, não posso simplesmente abominar isso, né? Eu tenho até que me redimir aqui com algumas pessoas, porque de repente eu moro num bairro que é uma classe um pouco mais baixa e o público quer comer meu bolo, mas ele jamais pagaria o preço, né, que custa o meu bolo com chocolate nobre, mas ele paga e ele gosta de comer uma ganache feito com cobertura fracionada e tá tudo certo, você pode fazer. A mesma coisa aqui, ó. Esse creme eu jamais conseguiria vender para um público um creme que eu use creme de leite fresco, mas eu consigo com chantilly vegetal. Então, tudo certo, pode fazer. Então, você que tem que identificar qual é o seu público, para ver que tipo de produto você vai oferecer para o teu público, né? Para ver se ele paga ou não. Porque também não adianta eu fazer aqui um creme usando creme de leite fresco e não conseguir vender uma ganache com chocolate nobre, chocolate importado e não vender de jeito nenhum, né? Cada um sabe aonde o calo aperta. Então, identifique teu público, escolha o público que você quer trabalhar e aí você escolhe o ingrediente que você quer usar. A massa indicada para o creme Leger. Todas essas massas, todos esses cremes aqui,
pâtissier, confeiteiro, né? Leger, mousseline, eles estão na família das massas de pão de ló, para eu não ter problema, tá? Então, pão de ló, genoise e chiffon super combinam com esse tipo de creme aqui. Agora, essas bases aqui de brigadeiro e ganache, a família das massas estruturadas, que são as massas que têm na base uma quantidade elevada de gordura. A validade do chantilly com creme de leite fresco é Totalmente diferente, totalmente, porque aí a gente está falando de uma gordura fresca, né? De uma gordura de origem animal, é o caso da manteiga, e uma gordura de origem vegetal, tá? Gente, é meio pesado fazer essa comparação, mas é mais ou menos a comparação da manteiga e da margarina, tá? Eu faria essa mesma comparação com o chantilly vegetal e o creme de leite fresco, tá? Eles estão em casas completamente diferentes. Tá, mas ó, quem não anotou, anota aí então, tá? Base de brigadeiro é uma base que é feita a partir de creme de leite com leite condensado. Base de ganache é chocolate com creme de leite ou qualquer outro líquido que depois que vai para a geladeira vai virar um recheio trufado. E base de cremes, ela parte de um creme à base de leite e açúcar ou leite condensado, que é conhecido como creme pâtissier, creme de confeiteiro ou creme belga. É a mesma coisa, que podem ser transformados em leger, que é esse creme mais gelatina e chantilly feito do creme de leite fresco, ou creme mousseline, que é o mesmo creme, mais manteiga e mais o creme fouet, tá bom? Então, recheios estruturados com massas estruturadas, recheio leve com massas leves. Essa é a nossa regrinha, tá bom?